Um saúdo a todos e todas. Dá início aí mais uma aula. A temática é crítica e modernidade. Então, o que eu quero aqui construir com vocês é um sentido de modernidade, entendendo o papel da crítica para esse sentido. Eu vou me basear aqui em dois autores. O primeiro é o David Hume e o segundo é Immanuel Kant. É importante a gente aqui pegar os textos dos autores para poder entender melhor o pensamento deles. Então, vamos aqui à apresentação. Nós temos, primeiramente, o Hume. O Hume, então, é um filósofo escocês, consagrou na Inglaterra, e a obra, então, nós vamos pegar dele, é a investigação sobre o entendimento humano. Então, aqui eu coloquei alguns trechos dessa obra para que a gente possa entender o pensamento do Hume. Então, o Hume ele vai se opor à visão racionalista, que tem aí como seu principal pensador até então o Descartes. Então, Descartes ele entendia tudo a partir primeiro do pensamento e depois a relação então com os sentidos. Então, dessa maneira, existem ideias inatas, ideias que já nascem comigo, e a partir dessas ideias eu posso conceber o mundo. Então, a gente viu isso na aula sobre Descartes. Hoje a gente vai ver um contraponto a essa visão, que é a visão empirista do David Hume. Então, empiria quer dizer experiência, em grego. Uma visão empirista é aquela que vai partir da experiência, em primeiro lugar, para depois a concepção de ideias. Então, o Hume vai usar justamente essa base. Então, ele não vai, de maneira alguma, entender o pensamento como ponto de partida para nada. O pensamento recebe a experiência para depois ele ter algum tipo de conceito, alguma ideia. Vamos ver um trechinho aqui que ele fala da origem das ideias nessa obra. Então, ele começa lá. Podemos, pois, dividir aqui todas as percepções da mente em duas classes, ou espécies, as quais se distinguem pelos seus diferentes graus de força ou vivacidade. As menos fortes, vivazes, são comumente denominadas pensamentos ou ideias. A outra espécie não tem nome em nossa língua, como em muitas outras supõe que, por não ser necessário para nenhum fim que não fosse filosófico, o incluir sobre um termo ou designação geral. Tomemos, pois, pequena liberdade, chamemos-las de impressões, usando a palavra no sentido algo diferente do usual. Pelo termo impressão, entendo todas as nossas percepções mais vivazes, quando ouvimos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou queremos. Essas impressões distinguem-se das ideias, que são as impressões menos vivazes, das quais temos consciência quando refletimos sobre qualquer dessas sensações ou movimentos acima mencionados. Então, a divisão aqui, basicamente, em impressões e ideias, a questão é, as impressões são a vivência do momento, ou seja, a experiência própria do ato. Então, é mais vivo, né? Mais vivaz, como ele coloca,
as impressões, porque é aquilo que eu percebo no momento. As ideias, elas têm uma relação com as impressões, ou seja, eu só tenho ideias porque antes tive uma impressão que levou a essa ideia. Então, vamos lá. Um exemplo. O que seria uma impressão? Por exemplo, o calor do fogo. Se eu tenho um fogo diante de mim e aproxima a minha mão do fogo, eu vou sentir o calor. E se eu ficar por muito tempo, eu vou sentir inclusive dor. Então, esse é o efeito do fogo sobre mim naquele momento em que eu estou vivenciando isso. Outra coisa bem diferente é uma ideia do fogo. Ou seja, eu posso ter uma ideia do fogo, saber que ele é quente, que ele pode me causar dor, mas eu só posso ter essa ideia porque antes eu tive uma impressão que construiu essa ideia. Então, não existe ideia sem impressão. Eu só tenho uma ideia do calor do fogo porque antes eu percebi, senti o fogo. Então, ideia vazia, ideia gerada sem conteúdo, que advém de uma impressão, isso Hume é algo sem sentido. É por isso que o Hume, então, não aceita ideias inatas, porque não existem ideias que nasceram comigo. Todas as ideias, elas vieram primeiro de impressões. Então, por isso que as impressões são mais vivazes e as ideias são menos vivazes, porque a impressão é o momento em que eu estou experimentando algo, enquanto a ideia, ela é daquela experiência, ou seja, é uma experiência que já aconteceu e que eu estou relembrando aí a partir de um conceito, de uma ideia, ou algo do pensamento. Então, da mesma maneira, ideias compostas, por exemplo, um cavalo alado é uma junção da impressão do cavalo com a impressão de asas. Então, isso eu faço uma composição. Seriam ideias, então, por composição, ideias em que eu posso construir a partir de impressões, né? Uma soma de impressões. Então, nesse sentido, o Hume não aceita de forma alguma ideias que não têm uma origem na experiência, que não têm uma origem nas impressões. Vamos dar aqui continuidade na parte aqui da ideia de conexão necessária. E que exemplo mais convincente do que este se pode apresentar da superfície surpreendente, ignorância e debilidade do entendimento? Se existe relação entre objetos que nos importe conhecer com perfeição, é, por certo, a de causa e efeito. Nela se baseiam todos os nossos raciocínios sobre questões de fato ou existência. Só por meio dela alcançamos qualquer certeza sobre os objetos afastados em testemunho, presente de nossa memória e de nossos sentidos. Então, a relação de causa e efeito, né, ou causalidade, né, que é justamente essa relação entre a causa e efeito, ela é importante para a ciência. A ciência trabalha com questão de causa e efeito, ou seja, para todo o efeito existe anteriormente uma causa. Então, é a partir disso que eu posso comprová-lo como científico, ou seja, a partir de uma determinada experiência e da repetição dessa experiência, eu posso tirar uma conclusão geral que diz que para o efeito X eu tenho uma causa Y. Então, ele está investigando isso. Nossos pensamentos, indagações ocupam-se, pois, a todo instante com essa relação.
E, todavia, tão imperfeitas são as ideias que fazemos a seu respeito, que é impossível dar uma definição precisa de causa, salvo definições provenientes de algo que lhe é estranho à lei. Os objetos semelhantes sempre aparecem junto com seus semelhantes. Disto temos experiência. De acordo, pois, com essa experiência, podemos definir a causa como sendo um objeto seguido de outro, quando todos os objetos semelhantes ao primeiro são seguidos de objetos semelhantes ao segundo. Ou, em outras palavras, quando não existindo o primeiro objeto, jamais existiria o segundo. O aparecimento de uma causa sempre transporta o intelecto para uma transição habitual à ideia do efeito. Disto também temos experiência. Podemos, assim, de acordo com essa experiência, formular outra definição de causa e chamá-la um objeto seguido de outro, e cujo aparecimento sempre transporta o pensamento para esse outro. Então, uma determinado efeito que se tem, consequentemente, uma origem, né, uma causa. Né? E da mesma maneira como se faz algo, se tem necessariamente como consequência o efeito. Não. Então, essa é a ideia de uma conexão entre causa e efeito. Mas, se bem que ambas essas definições derivem de circunstâncias estranhas à causa, não podemos remediar esse inconveniente nem alcançar uma definição mais perfeita, que indique essa circunstância de causa que lhe dá uma conexão com seu efeito. Não temos nenhuma ideia dessa conexão, e nem sequer uma noção clara de que desejamos saber quando nos esforçamos para concebê-la. Dizemos, por exemplo, que a vibração desta corda é a causa deste som particular, mas que entendemos por essa afirmação? Ou que esta vibração é seguida deste som, e todas as vibrações semelhantes têm sido seguidas de sons semelhantes. Ou que esta vibração é seguida deste som, e ao aparecer a primeira, a mente antecipa-se aos sentidos e forma imediatamente uma ideia do segundo. Podemos considerar a relação de causa e efeito de qualquer destes dois pontos de vista, mas fora deles, não fazemos nenhuma ideia de tal relação. Então, o que o Hume está colocando aqui? Que aparentemente há uma relação necessária, ou seja, uma conexão necessária entre causa e efeito. Mas qual é a origem dessa ideia de conexão necessária que eu tenho? Lembrando, então, que, para o Hume, toda ideia tem uma origem na experiência, uma origem na impressão, ou seja, toda ideia de alguma impressão, é preciso, então, que haja uma impressão dessa ideia de conexão necessária. E é isso que não podemos encontrar. É isso que o Hume fala que é o problema aqui. Ou seja, de um lado, temos o causa, do outro, o efeito. Qual é a relação, então, entre causa e efeito? O que conecta causa e efeito? Então, o exemplo dele da corda, do som. Eu supor um violão, eu firo uma das cordas, eu vou ter um som. Se eu tocar de novo a mesma corda, na mesma casa, eu vou ter o mesmo som. E assim, todas as vezes que eu tocar a corda. Então, eu já me habituei a isso, e eu sei que se eu tocar aquela corda novamente na mesma casa, eu vou ter aquele som. E eu sei disso antes de sair o som. Então, eu já estou aqui fazendo uma conexão entre o tocar a corda e o som que vai vir do tocar essa corda. Então, aí, há uma conexão entre a causa e o efeito. Mas o que conecta uma coisa a outra? Ou seja, não é possível encontrar na experiência a conexão que se faz entre causa e efeito. Toda vez que se faz
uma determinada ação e isso se repete sempre, significa que existe, então, algum tipo de conexão. O que o Hume está dizendo é que nada nessa relação tem o critério de necessidade. Ou seja, eu tenho uma experiência de um lado e uma outra experiência de um lado. É o que faz que haja uma relação necessária entre um e outro. Ou seja, uma, uma experiência, né, é um momento em que nós temos aqui uma certa correlação de contingência, né? Ou seja, que se toca a corda é uma coisa, que sai o som é outra. Qual é a relação que é a de necessidade entre uma coisa e outra? Então, o Rimmer vai dizer, nada comprova isso. Né? Justamente porque o Rimmer está partindo do quê? Da indução. Ou seja, eu vejo que o Sol nasceu hoje, ontem, anteontem, anteanteontem, né? Há um ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás, um século. Ou seja, isso é recorrente, mas o que garante que o Sol vai nascer amanhã? Ou seja, como é que eu posso chegar a essa conclusão? Não há nada que garanta isso. Eu tenho uma certa certeza dentro de mim que isso vai acontecer, mas nada garante isso necessariamente. Então, o Hume está dizendo que a relação entre causa e efeito é uma relação de hábito. Ou seja, eu me habituo a determinadas circunstâncias e chamo isso de causa e efeito. Mas não há, de fato, uma relação necessária entre aquilo que eu chamo de causa e aquilo que eu chamo de efeito. Então, eu tenho uma crença, né, tá, de que amanhã o sol vai nascer. Mas eu não tenho nada de necessário para isso acontecer. Né? Então, basta uma exceção para que tudo se desmorone. Né? Então, esse problema da causalidade que o Hume coloca veio a ser conhecido como um problema de Hume. Né? Um exemplo bem fácil é a questão do cisne. Né? Eu observo e vejo um cisne branco, encontro 2 cisnes brancos, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 1000 cisnes brancos. Então eu chego à conclusão que todo cisne é branco. Ou seja, porque eu observei sempre, recorrentemente, que todos os cisnes que me apareceram são brancos. No entanto, basta uma exceção para que isso caia por terra. Ou seja, descubro um dia um cisne negro. Acabou. Né? Então não tem mais como ter essa conclusão de que todo cisne é branco, porque existem cisnes negros também. Então, o fato de existir um cisne negro acabou com qualquer certeza que eu posso fazer entre uma conexão que há entre cisne e ser branco, porque agora existem cisnes negros. Então, não posso mais fazer a conclusão de todo cisne é branco. Então, esse problema que o me coloca é um problema sério para a ciência. Ou seja, se a ciência não tem uma regra necessária que conecte causa e efeito, não há ciência, porque a ciência exige essa necessidade, exige que haja, de fato, algo que comprove que uma determinada ação X vai ter como consequência um efeito Y. Então está posto o problema aqui
pelo Hume. Esse problema, então, vai ser encarado pelo próximo filósofo que nós vamos ver, que é o Immanuel Kant. Então, aqui o Kant, um pouco depois do Hume, tanto o Kant quanto o Hume são filósofos iluministas, né, do iluminismo. O Hume, como eu falei, é escocês, nascimento, venceu aí o iluminismo inglês, e o Kant, um filósofo alemão, venceu então o iluminismo alemão. Tem um textinho, um pequeno texto, Kant, em que ele vai analisar esse fenômeno do iluminismo, né? Se chama o que é o iluminismo, ou também pode ser traduzido como o que é o esclarecimento, já que a palavra alemã Aufklärung, ela tem um sentido tanto de iluminismo quanto de esclarecimento. Vamos aqui um trecho do Kant, da Crítica da Razão Pura, em que ele está pensando essas questões aí da filosofia. Ou seja, o Hume ele trouxe um problema para a filosofia, mais propriamente para a metafísica, e o Kant ele vai tentar resolver esse problema. Aqui um trechinho da Crítica da Razão Pura. Diz o Kant: não resta dúvida de que todo o nosso conhecimento começa pela experiência, efetivamente. Que outra coisa poderia despertar e pôr em ação a nossa capacidade de conhecer, senão os objetos que afetam os sentidos, que, por um lado, originam-se por si mesmos as representações, e, por outro lado, põem em movimento a nossa faculdade intelectual, elevam-na a compará-las, ligá-las ou separá-las, transformando assim a matéria bruta das impressões sensíveis num conhecimento que se denomina experiência. Assim, na ordem do tempo, nenhum conhecimento precede em nós a experiência. E é com esta que todo conhecimento tem o seu início. A princípio, Kant parece estar concordando com os empiristas, ou seja, todo conhecimento começa pela experiência. No próximo parágrafo, então, que ele vai mudar isso e vai mostrar que não é bem esse o caminho que ele quer tratar. Diz ele: se, porém, todo conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que todo ele derive da experiência. Pois bem, poderia o nosso próprio conhecimento, por experiência, ser um composto do que recebemos através das impressões sensíveis e daquilo que a nossa própria capacidade de conhecer, apenas posta em ação por impressões sensíveis, produz por si mesma, acréscimo, esse que não distinguimos dessa matéria-prima, enquanto a nossa atenção nos desperta para um longo exercício que nos torne aptos a separá-los. Há, pois, pelo menos, uma questão que carece de um estudo mais atento e que não se resolve à primeira vista. Pense desta: se haverá um conhecimento assim, independente da experiência de todas as impressões dos sentidos, denomina-se a priori, esse conhecimento distingue-se do empírico, cuja origem é a posteriori, ou seja, na experiência. Então, o ponto aqui do Kant é que ele está pensando sobre dois problemas. O primeiro é o racionalismo, Descartes, em que vê aí o uso da razão pura como suficiente para o conhecimento das coisas do mundo. O outro é o empirismo, aí representado na figura do Hume, em que
tudo advém da experiência. Como nós vimos, se tudo vier da experiência, não há como ter uma conexão necessária entre causa e efeito, e, portanto, não tem como ter um sentido de universalidade, necessidade para nada. Nesse sentido, a ciência ela acaba por perder todo o seu sentido de universalidade. Eu não posso, com rigor, comprovar nada cientificamente. Então, o problema que o Hume pôs e que o Kant vai analisar é um problema que está relacionado tanto à visão racionalista quanto à empirista. O que o Kant quer fazer é encontrar um caminho em que não seja tão fora da experiência como os racionalistas, mas também não se basear somente nas questões da experiência, já que eu preciso encontrar um sentido de necessidade que a experiência não me fornece. Então, como é que ele vai resolver isso? Continuando. Em todos os juízos nos quais se pensa a relação entre um sujeito e um predicado, apenas considera os juízos afirmativos, porque é fácil depois a aplicação aos negativos. Essa relação é possível de dois modos. Ou o predicado B pertence ao sujeito A, como algo que está contido nesse conceito A, ou B totalmente fora do conceito A, embora em ligação com ele. No primeiro caso, chama analítico ao juízo. O segundo, sintético. Então, aqui, divisão entre juízo analítico e juízo sintético. Juízo analítico é aquele, então, em que o predicado B está contido em A. O sintético é o quê? Quando A quando B, desculpa, está fora do conceito A, mas existe uma relação, uma ligação entre eles. Então, continuando aqui o que ele está dizendo. Portanto, os juízos afirmativos são analíticos quando a ligação do sujeito com o predicado é pensada por identidade. Aqueles, porém, em que essa ligação é pensada sem identidade, deverão chamar-se juízos sintéticos. Os primeiros poderiam igualmente denominar-se juízos explicativos, os segundos juízos extensivos, porque naqueles o predicado nada acrescenta ao conceito do sujeito, e apenas pela análise ou decomposição dos conceitos parciais já nele estavam pensados, embora confusamente, ao passo que os outros juízos, pelo contrário, acrescentam ao conceito do sujeito um predicado que nele não estava pensado e dele não podia ser extraído por qualquer decomposição. Então, os juízos, eles são os elementos com os quais o Kant vai lidar na sua obra para tentar explicar. Mas, propriamente, o Kant vai estar procurando explicar um certo tipo de juízo em específico, que é o juízo sintético a priori. Então, vamos tentar explicar um pouco o que vem a ser esse juízo. Vou pular esse trecho aqui, depois a gente retoma aí. Então, na crítica da razão pura, nós temos tipos de juízo. O juízo analítico são aqueles em que a conexão do predicado com o sujeito foi pensada por identidade. Então, um exemplo aqui é todo corpo extenso. Ou seja, está no conceito de corpo a sua extensão, ou seja, não existe corpo que não ocupe lugar no espaço. Então, portanto, extenso. O segundo são os juízos sintéticos, que são os juízos de experiência. E aí ele divide em dois tipos.
O primeiro tipo é o juízo sintético a posteriori. São aqueles em que o predicado não está contido no sujeito, mas relaciona-se a ele por uma síntese. Esta, porém, é sempre particular ou empírica, não sendo universal e necessária, portanto, não servem para a ciência. Exemplo, aquele prédio azul, ou seja, há uma relação entre o prédio e ser azul, mas essa relação não é uma relação necessária. O prédio poderia ser de outra cor, poderia ser verde, poderia ser amarelo, né? Então, nada há de necessário entre o prédio e o fato de ser azul. Isso é contingente, ou seja, não tem uma relação necessária. Então, o tipo de juízo sintético a posteriori não são juízos para a ciência. Eles acrescentam algo novo, mas não tem algo de universal necessário que a ciência necessita. Da mesma maneira, os juízes analíticos, eles não podem ser juízes da ciência porque eles não acrescentam nada de novo. Já está contido neles aquilo que eles são, como eu acabei de dizer. O sentido extenso já está contido no corpo. Então, nada se acrescentou a isso, apenas se afirmou algo que já faz parte do conceito de corpo. Então, o Kant quer provar a existência de juízos sintéticos a priori. Então, o que são os juízos sintéticos a priori? São juízos que também o predicado não é extraído do sujeito, mas pela experiência forma-se como algo novo, construído. No entanto, essa construção deve permitir ou antever a possibilidade de repetição da experiência, isto é, a prioridade, entendida como a possibilidade formal de construção fenomênica, que permite a universalidade e a necessidade do juízo. A experiência aqui não é mera deposição de fenômenos na mente, em razão de sequência de percepções, mas sim a organização da mente numa unidade sintética, aquilo que é recebido pela intuição. Então, os juízos sintéticos a priori, eles são os juízos que levam a uma comprovação científica, e isso ele vai se basear nas ciências da matemática, nas ciências da física, que conseguem se comprovar como ciências, como científicas. Então, percebam aqui, 7 mais 5 igual a 12 é para o Kant um exemplo de juízo sintético a priori. No sentido de que 7 mais 5 é uma relação que há entre os números que vai ter como origem um outro número, no caso, o 12. Mas nada no 7 indica que a sua relação com o 5 vai levar a 12. É preciso um conhecimento sobre isso que está para além da experiência. Né? Ou seja, eu não preciso da existência de objetos com uma quantidade de 7, nem objetos com uma quantidade de 5, para eu chegar a esse raciocínio. Assim como não está contido no 12 nenhuma relação com o 7 e com o 5. Isso aí é algo novo que é gerado da soma entre 7 e 5. Então, é um juízo sintético, porque ele me permite um conhecimento sobre algo novo, e ele é a priori, porque ele é independente da experiência. Ou seja, a minha experiência me ensina que a relação entre a soma entre 7 e 5 é igual a 12. No entanto, esse saber, esse conhecimento é independente da experiência. Ou seja,
Mesmo que eu não soubesse somar, mesmo que eu não reconhecesse o numeral 7 e o numeral 5, mesmo apesar disso, né, 7 mais 5 é igual a 12. Então, 7 mais 5 é igual a 12, independente da minha experiência, independente do saber, independente de qualquer pessoa saber isso. Né? Ou seja, é um conhecimento universal e necessário, que assim seja. Toda vez que eu somar 7 mais 5, eu vou ter como resultado o 12. Correto? Esse é o sentido, então, que o Kant está aqui nos apresentando. Ou seja, não é como no exemplo do prédio azul. Ou seja, o prédio é azul, é contingente, ou seja, o prédio poderia ser de outra cor. Agora, a relação da soma de 7 mais 5 é igual a 12, sempre. Isso é uma verdade necessária e universal. Então, são esses os juízos que o Kant está preocupado, porque esses são os juízos em que eu posso vir a construir ciência. Então, ele vai se opor ao Hume nesse sentido, ou seja, ele viu a questão do Hume com extremamente perspicaz, ou seja, é uma crítica que se faz ao racionalismo, mas, ao mesmo tempo, o que o Kant está mostrando é que não é uma relação de hábito, é a relação de causa e efeito. A relação de causa e efeito é uma relação a priori, ou seja, independente da experiência. E isso se faz porque há é um, uma capacidade do intelecto, né, de ter modos de conhecer, né, que independe da experiência. Então, é por isso que eu posso fazer essa relação e qualquer operação matemática sem precisar dos objetos da experiência para isso. Né? Então, é um conhecimento universal necessário para que eu faça essas operações. Então, voltando aqui ao último trechinho desse recorte, quando ele fala a capacidade de receber representações, receptividade, graças à maneira como somos afetados pelos objetos, denomina-se sensibilidade. Intermédio, pois, a sensibilidade são nos dados objetos e só ela nos fornece intuições, mas é o entendimento que pensa esses objetos e é dele que provém os conceitos. Então, okay, temos uma diferença entre intuição e conceito. Intuição é os dados que recebemos da sensibilidade e o conceito é justamente o modo pelo qual eu penso os objetos. Então, uma vez recebidas as representações, as intuições, eu posso elaborar conceitos com uma faculdade que tem de julgar. O efeito de um objeto sobre a capacidade representativa, na medida em que por ele somos afetados, é a sensação. A intuição que se relaciona com o objeto, por meio da sensação, chama-se empírica. O objeto, em determinado uma intuição empírica, chama-se fenômeno. Então, a gente chegou aqui uns pontos importantes da filosofia kantiana. Ou seja, Kant vai fazer, então, a sua crítica à razão pura, justamente porque a razão pura ela estava dando saltos, postulando objetos os quais ela não tinha certeza da sua existência. O que isso quer dizer? Os objetos que estão no mundo, eles só podem ser conhecidos a partir do meu intelecto. Então, não adianta eu ficar tentando acessar os objetos de forma imediata e tentando descobrir como eles são em si mesmo, porque toda
capacidade que tenho de conhecer os objetos passa pelo meu intelecto. Então, o que o Kant faz é uma reviravolta na maneira como se pensava o conhecimento dos objetos. Ou seja, se tentava ir ao objeto em si mesmo, descobrir aí a sua essência, aquilo que ele por si mesmo, e nisso não havia progressão alguma na metafísica, nem no conhecimento que tem dos objetos. O que o Kant faz é justamente mostrar que os objetos que têm que se adequar à minha capacidade de intelig-los. Então, o que eu recebo dos objetos é um modo como eu consigo percebê-los. Então, um objeto ele aparece para mim como um fenômeno. Ou seja, o fenômeno nada mais é do que a capacidade de eu perceber o objeto de acordo com as minhas faculdades intelectivas e, portanto, é a única maneira em que eu posso lidar com os objetos do mundo. Então, um exemplo, tem aqui uma lapiseira. A lapiseira em si mesma eu não tenho acesso. Eu não tenho como saber o que é a lapiseira em si mesma. Eu só posso saber o que é a lapiseira enquanto fenômeno, ou seja, enquanto objeto que aparece para mim é, de, de acordo com as representações que eu posso fazer dela. Então, todo ser humano tem categorias pelo qual ele pode inteligir os objetos. E essas categorias permitem a ele perceber os objetos. Os objetos são percebidos, então, de acordo com essas categorias, e não em si mesmo. Portanto, acesso à coisa em si, o que é o objeto em si, no mundo, isso eu não tenho. O que eu tenho é o objeto enquanto fenômeno. Então, um objeto enquanto essa capacidade de inteligir pela, pelos modos, pelas categorias do conhecimento. Então, nesse sentido, o que o Kant faz novamente, uma crítica à razão pura, já que a razão pura buscava conhecer os objetos em si mesmo, coisa que o Kant vai dizer que nós não podemos ter acesso. Portanto, toda a nossa relação com os objetos do mundo ela é mediada pelo nosso intelecto, certo? Vamos fechar aqui, vamos falar um pouco da metafísica dos costumes, né? da fundamentação da metafísica dos costumes, que é uma obra, então, do Kant, em que ele vai pensar a questão da moral, da ética. Então, o Kant vai perceber que a ética dos antigos é uma ética eudaimônica, no sentido que é uma ética voltada para a felicidade. Se busca a felicidade. Né? Está nos autores antigos, como Platão, Aristóteles, em que vai pensar aí essa busca, então, ética pela felicidade. O que Kant vai propor aqui é uma ética voltada para a felicidade, não é uma ética de fato. Então, o que de fato seria ético é uma ética do dever, ou seja, uma ética deontológica. Né? Deontológica é uma ética tão voltada para o dever. E por que isso? Kant vai dizer aqui, a, a boa vontade é a única coisa que há de realmente bom. Então, uma ação boa de acordo com a vontade é uma ação boa em si. Então, a ética kantiana é uma ética voltada para o dever, porque somente o dever ele pode levar à ação em si mesmo. Como assim? A ação em si é o que representa
o sujeito ético. Então, nesse sentido, Kant vai dividir a diferença aqui entre imperativo hipotético e imperativo categórico. O imperativo hipotético é aquele em que você faz uma ação com vista em outra coisa. Então, por exemplo, paro no sinal vermelho para não ser multado. Então, eu não paro no sinal vermelho porque eu tenho que parar, porque isso é o correto. Eu paro no sinal vermelho porque não quero ser multado. Então, a ação ela tem um outro fim que não a ação nela mesma. Então, é por isso que o Kant não entende que uma ética voltada para a felicidade ela possa ser realmente uma ética. Porque quando eu ajo com vista na felicidade, é a felicidade que é o verdadeiro fim da minha ação, e não é a ação em si mesma. Sei lá, se eu ajudo uma pessoa na rua, porque isso vai me trazer satisfação, felicidade, então, de fato, eu não estou agindo moralmente. A minha ação, ela não é uma ação moral se ela não é em si mesma. Então, só é, de fato, ético quando se age em si mesmo. E nisso é o imperativo categórico. O imperativo categórico é o imperativo da moral, porque ele visa uma lei universal. Ou seja, eu ajo porque assim é o correto em se fazer, porque isso é em si mesmo o que deve ser feito, e assim deveria agir todos os seres humanos. Ou seja, eu posso advir dessa ação uma lei universal. Por isso que o conceito do imperativo categórico dado por Kant é age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Ou seja, ele entende que todo ser humano ele participa do reino dos fins. Todo ser humano ele faz parte, né, do mundo inteligível e, portanto, todo ser humano ele pode ser legislador de normas éticas. Então, nesse sentido, o Kant não está preocupado em escrever um manual sobre ações morais, um manual sobre ética, porque cada um é capaz de construir ações éticas, entendendo que a sua ação ela tem que ter um sentido universal. Então, algo que seja em proveito próprio não é uma ação moral, é, um, é uma ação hipotética, ou seja, com vista em outra coisa. Então, nesse sentido, o Kant vê que muitas vezes ações que possam ser entendidas como éticas não têm a pretensão de ser. Ou seja, a ação da pessoa, a sua intenção, ela é importantíssima e primordial para julgar se é ético ou não. Então, se, por exemplo, um vendedor, numa venda, vende algo, uma criança que não entende como funciona a questão dos preços e tal, se ela vende pelo preço correto essa criança, porque ela não quer ser julgada, porque ela não quer ser mal vista pela sociedade, então ela age de acordo com o imperativo hipotético. Ela tem uma outra intenção em agir assim com uma criança. No entanto, se ele faz isso porque esse é o correto, independente de qualquer outra coisa, então ele age de acordo com o imperativo categórico, ou seja, ele age de fato modalmente, porque ele age assim, porque assim é o correto. Então, nesse sentido,
é que agir por dever é agir de acordo com o imperativo da moral. Ou seja, o ser humano ele é visto, né, por Kant como um ser que está em dois mundos, vamos dizer assim, né? O mundo da sensibilidade, o mundo então da necessidade, né? Ou seja, como seres da natureza, nós temos muitas necessidades, precisamos suprir essas necessidades, independente aí da nossa vontade, né? Necessidade de comer, beber, necessidades fisiológicas em geral, elas são aquelas dos quais nós não temos como evitar não fazer. No entanto, também pertencemos ao mundo inteligível, ou seja, ao mundo da razão propriamente. E nisso nós podemos tomar decisões éticas. Então, o Kant ele faz uma distinção aqui entre desejo e vontade. Desejo ele é da ordem da necessidade, ou seja, o desejo ele existe e suprir esse desejo é da ordem da necessidade. Por isso, quem só segue o seu desejo não é livre, né? Porque ele está amarrado somente às necessidades naturais. Agora, a vontade ela é da ordem da razão. Então, agir por vontade é agir de acordo com as leis da razão. Então, quando se age por dever, está se agindo de acordo com as leis da razão. Isso, para o Kant, é ser livre, né? Ou seja, a razão é a única que permite a liberdade. Se fôssemos só seres da razão, seríamos inteiramente livres. Como somos seres dúbios, ou seja, seres que perpassam a natureza, a sensibilidade, a necessidade e a racionalidade, a moralidade e a vontade, nós ficamos entre esses dois. A única maneira, então, de resolver isso é agindo moralmente de acordo com o dever, ou seja, deixar com que as leis da razão prevaleçam sobre o resto. Esse, então, é o sentido Kant de liberdade. Ser livre é agir de acordo com a vontade, ser livre é agir por dever, ser livre é fazer uma ação moral em si mesmo, independente de qualquer outro fim. Então, é nesse sentido que o Kant vai entender as questões morais. Bom, então, esses dois autores eles vão construir aí os paradigmas para se pensar a ciência, né? Consequentemente, né, a tecnologia, né, tudo que está relacionado a isso, a partir de um paradigma crítico, para que nós possamos repensar a ciência, ou seja, a causalidade, a questão de causa e efeito, é um ponto importante para a ciência determinar aí a universalidade, a necessidade do seu objeto, né? Se a ciência não tiver isso, ela perde todo o propósito, né, de ter algum diferencial sobre outros tipos de conhecimento. Então, o enfrentamento disso veio a partir do Kant. O Kant, então, ele vai mostrar aí um fundamento a priori de certos conhecimentos que dão aí o caráter de universalidade e necessidade importantes aí para a construção do saber científico.
Então, ficamos então por aqui e retomamos na próxima aula. Até lá.